O que será do espiritismo agora que Divaldo Franco, um dos médiuns mais famosos da história do espiritismo, desencarnou noite passada? O que será que vai acontecer com a doutrina espírita daqui para frente? Será que os espíritas ficarão desamparados? Esse é o assunto de hoje que a gente quer tratar aqui no canal do Mentalítico. Meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo. Se você gosta de espiritismo e espiritualidade, esse aqui é o canal para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Se possível, deixa também um comentário ou encaminha o vídeo para os amigos, para que a gente possa ajudar a divulgar o canal e a divulgar também a doutrina espírita. O Divaldo Franco, ao lado do Chico Xavier, formam uma dupla que muito provavelmente são os dois maiores médiuns que existem na doutrina espírita. São, depois de Allan Kardec, os dois maiores expoentes da doutrina espírita. Certamente foram as duas pessoas que mais se sacrificaram e que mais trabalharam na doutrina espírita. E são duas pessoas que têm hoje uma reputação ilibada, que nada se pode falar a respeito deles. A vida deles, a conduta moral de vida deles serve como exemplo. Exemplo para todas as pessoas, em todas as religiões. Eles são o exemplo de como todo espírita deveria ser. Nós não conseguimos ser como eles, mas eles nos deram um exemplo de conduta dentro da doutrina espírita. Eles nos deram um testemunho de conduta, testemunho de abnegação, de caridade, de benevolência. Então, nós não temos mais hoje, aqui encarnados, grandes pessoas no movimento espírita. Pessoas tão abnegadas, pessoas tão caridosas e pessoas tão dispostas a trabalhar na doutrina espírita. Mas, mais do que isso, nós não temos pessoas com mediunidade tão excelente quanto a deles. Ou se existem pessoas com essas mediunidades, eles ainda não despontaram, ainda não apareceram. Mas não é só a mediunidade. A gente tem que associar a mediunidade deles com a conduta, com o comportamento, com o padrão de vida. E aí eu posso dizer quase com toda certeza que nós não temos hoje, no movimento espírita, pessoas com esse tipo de perfil. Então foram dois seres certamente mais adiantados do que nós, seres iluminados, que vieram com uma missão e cumpriram essa missão. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Divaldo Franco deixou mais de 250 livros. Todos ou quase todos esses livros psicografados por espíritos já famosos. No caso do Divaldo Franco, a mais famosa é Joana de Ângeles, mas ele também tem psicografias de outros espíritos. E um deles, muito famoso, é Manuel Filomeno de Miranda. E notem, as psicografias, os livros psicografados pelo Divaldo, de Joana de Ângeles e de Manuel Filomeno de Miranda, eles são completamente diferentes uns dos outros. Além disso, obras que seriam atribuídas ao espírito de Vitor Hugo também foram psicografadas por Divaldo Franco. E aí você percebe o tamanho da importância desse senhor no movimento espírita. Ele vinha, mesmo já sem conseguir caminhar direito, ele se mantinha dando palestras espíritas lá em Salvador, na Bahia. E todo o dinheiro dos livros que foram psicografados tanto pelo Divaldo quanto pelo Chico foram doados. O Chico Xavier doou os direitos dos livros dele para a FEB. Já o Divaldo Franco, todo o dinheiro que ele recebia desses livros era doado, era direcionado para a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é uma obra social que o Divaldo Franco fundou lá na Bahia, que hoje tem 78 mil metros quadrados, mais de 40 edificações. Ele atendia, a casa atende hoje lá mais de 3 mil crianças, entre órfãos e crianças que possuem pais e mães ou mães, mas são desamparadas no sentido financeiro, não têm condições
de se manter. Eles dão educação, saúde e assistência social para essas crianças e para toda a comunidade da região. E note que quase tudo ali foi construído sem dinheiro do Estado. A pavimentação da maioria daquela região foi feita com o dinheiro da venda dos livros do próprio Divaldo. Ou seja, Divaldo Franco não usava em prol dele mesmo o dinheiro que ele recebia com a venda dos livros. Esse dinheiro era usado em prol da comunidade lá da Mansão do Caminho. Além disso, o Divaldo ainda adotou pessoalmente mais de 600 crianças. Ele tem, no nome dele, mais de 600 filhos adotivos. E todos esses filhos receberam uma formação adequada. Existem alguns que são até mesmo médicos. E ele possui diversos netos desses filhos, claro, adotivos. Divaldo Franco certamente é uma alma bem diferenciada quando comparada a nós, que estamos aqui encarnados no mundo material. E apesar dele ter feito todo esse trabalho de caridade, esse trabalho certamente vai continuar por um tempo, já que os livros dele vão ajudar a manter toda a estrutura da Casa do Caminho. Mas para nós espíritas, para o movimento espírita, não vai ser isso que nós vamos sentir mais falta. Nós vamos sentir falta dos conhecimentos que eram trazidos do plano espiritual para cá, pelo Divaldo e pelo Chico Xavier. E note que Divaldo ainda escreveu livros até recentemente, ainda psicografou livros até recentemente. E é provável que ele tenha deixado materiais para serem lançados ainda, assim como aconteceu com o Chico Xavier. Então nós ainda teremos informação por um pouco mais de tempo. Mas nós perdemos as palestras, aquela comunicação diária com o mundo exterior, digamos assim, com o mundo espiritual. As mensagens que ele podia dar a todo momento, que os espíritos traziam para ele ali no dia a dia, na mediunidade, sobre eventos corriqueiros. E isso se foi. Nós perdemos agora os nossos 2 médiums mais confiáveis. Ainda existem alguns médiums palestrantes, mas nós não temos mais excelentes médiums plenamente confiáveis que dão ótimas palestras como o Divaldo. E isso pode ser um problema para a doutrina espírita. Aqui em Brasília, na Comunhão Espírita, nós temos a Maíse, que também já está com uma idade mais avançada, que já tem dificuldade de locomoção, que é uma médium bem ostensiva e que é capaz de passar essa informação do plano espiritual para cá com mais fluidez, digamos assim. Mas, em termos de palestra, a doutrina espírita ainda está bem resguardada. Nós temos o Haroldo Dutra Dias, que é um excepcional, excelente, sensacional palestrante. Quando eu vejo as palestras dele, eu me pergunto como esse cara chegou a essas conclusões sobre o que ele estava lendo. Realmente é um cara que veio, que aparenta ter vindo com essa missão, com a missão de ser um palestrante espírita. Mas e na mediunidade? Como fica a questão mediúnica? Como vai ficar o espiritismo, a doutrina espírita daqui para frente, na questão mediúnica, nos conhecimentos que são trazidos do lado de lá para o lado de cá? Como eu falei, o Divaldo ainda deixou muitos livros recentes sobre a doutrina espírita. Então, muito provável que lá exista muito conteúdo que a gente vai poder estudar por muitos e muitos anos. E se nós juntarmos os livros do Divaldo e do Chico Xavier, nós temos aí mais de 650 livros para que nós possamos estudar e entender melhor a doutrina espírita. Qualquer um que diga que já estudou todos esses livros, certamente está mentindo. É preciso um estudo cuidadoso, uma leitura com muita calma e muito entendimento. Eu diria que muita coisa que está escrita lá, certamente já está escrita para o futuro. E eu não sei se há necessidade que o Espiritismo tenha novos médiums.
Eu não sei, por exemplo, se Emmanuel veio com uma missão mediúnica. Dizem que Emmanuel veio com uma missão na educação. E Emmanuel já estaria com aproximadamente 25 anos nesse momento. Ou seja, já estaria em uma boa idade para começar a trabalhar na missão dele. Mas eu não tenho informações se seria uma missão mediúnica ou não. A doutrina espírita chegou até o Brasil sem a necessidade desses médiuns notórios. E quando chegou aqui no Brasil, ela encontrou adeptos, pessoas que eram bons médiuns e tinham um perfil diferenciado em termos de evolução espiritual, como o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Dona Ivone do Amaral Pereira. Essas pessoas trabalharam muito na doutrina espírita. Existem outros, e esses ajudaram a doutrina espírita a se espalhar. Ivone do Amaral Pereira psicografou Memórias de um Suicida antes de Chico Xavier psicografar o Nosso Lar. Mas só depois que Nosso Lar ganhou notoriedade, só depois que o Chico Xavier ganhou notoriedade, é que a obra da Ivone do Amaral Pereira foi aceita no meio espírita, porque até então achavam que ela sofria algum tipo de perturbação, algum tipo de fascinação. E são dois livros que se complementam, que um confirma a história do outro, escritos por médiuns diferentes, por espíritos diferentes, que ditaram em momentos diferentes e foram se encontrar depois. E esses dois livros confirmaram as mesmas histórias e reforçaram o controle da universalidade do conhecimento dos espíritos. Então veja, antes do Chico e antes do Divaldo se tornarem notáveis, a doutrina espírita chegou até aqui. Ela não precisa necessariamente de médiums desse calibre. É claro que Chico Xavier serviu para explodir a doutrina espírita, para dar uma incrível notoriedade. E depois veio o Divaldo Franco. Certamente surgiram outros médiums nesse ínterim, mas muitos deles acabaram por se entregar aos desejos da materialidade, acabaram por ceder a questões financeiras ou a outro tipo de questão, acabaram se desviando do caminho. Mas a espiritualidade está pronta para esse tipo de coisa. Caso um deles se recusasse a fazer as obras, certamente haveria um outro para fazer as mesmas obras. E Deus não escolhe as pessoas ao acaso também. Só confia as missões mais importantes àqueles que eles sabem que não vão falhar. É isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como nós temos 650 livros para estudarmos, 650 livros para nos debruçarmos, adquirirmos conhecimento e pensarmos sobre aquele conhecimento nos próximos anos, eu acho que a doutrina espírita talvez não precise de novos livros. Material nós já temos suficiente. E veja, nós ainda temos outros bons médiuns que psicografaram mais livros. Nós temos os livros de Hermance Dufour, nós temos os livros de Miramês. Eu não lembro quem é o médium da Hermance Dufour, mas do Miramês eu lembro. É João Nunes Maia, que também já faleceu. Miramês e Lancelin, que deixaram ótimos livros. Então, além do Chico, além do Divaldo, nós temos outros médiuns e outros espíritos que já transmitiram as mensagens importantes. E muita coisa do que o Chico Xavier escreveu, nós estamos vendo se confirmar agora. Conhecimentos que Nosso Lar trazia, conhecimentos biológicos que André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos, como quando ele diz, não só ali, mas em outros lugares, que a mediunidade é uma questão biológica, uma questão genética da glândula pituitária, a hipófise. Quando ele fala a respeito disso, e hoje nós temos um estudo aqui no Brasil associando os médiums a uma questão genética. Então, muita coisa do que Chico Xavier falou está sendo comprovada, está sendo demonstrada agora. E ainda tem muito mais coisa para ser demonstrada. E o mesmo acontece
com o Divaldo Franco, só que com uma diferença. Divaldo viveu além do Chico. Não estou querendo dizer que ele viveu por muito mais tempo, mas ele viveu deslocado no tempo mais para frente. E ele escreveu obras muito mais recentes. E a espiritualidade não é boba nem nada. A espiritualidade provavelmente já preparou aquele conteúdo para o futuro, para os anos vindouros. Então o espiritismo, nesse momento, ele não vai precisar de novos livros. Talvez ele precise de palestrantes, de pessoas que divulguem a doutrina espírita. O que a gente precisa é divulgar a doutrina, é explicar para as pessoas a doutrina espírita. Porque muita gente tem uma ideia completamente errada da doutrina espírita. Muitos não sabem que a doutrina espírita é cristã. E por isso eu sempre faço questão de falar. As pessoas não sabem que a doutrina espírita se baseia no Evangelho de Jesus. Normalmente, a noção de espiritismo que se tem por aí são os evangélicos que criticam a doutrina espírita, que colocam tudo que envolve espíritos no mesmo balaio e chama de espiritismo. Até coisas que são assim, coisas espiritismo muito entre aspas, ou seja, comunicação com os espíritos voltada para o mal, voltada para adivinhações ou para trabalhos que vão fazer mal a outras pessoas. Isso não está incluído na doutrina espírita. Não faz parte da doutrina espírita. Não é espiritismo. Então, esse tipo de coisa que precisa ser levado para as pessoas. A gente precisa estudar a doutrina espírita, adquirir esse conhecimento e transmitir da melhor forma possível, da forma mais eloquente, com o maior domínio que a gente conseguir, os conhecimentos espíritas para as pessoas que ainda fazem uma ideia muito errada. Então, talvez o espiritismo necessite, na verdade, é desse tipo de coisa aqui no Brasil. Que o Brasil seja o coração do mundo, pátria do Evangelho. Que através do espiritismo o Evangelho seja espalhado por todo o mundo. Como diz o livro do Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, que a gente consiga cumprir essa missão de levar o espiritismo para o mundo. Inclusive, na Comunhão Espírita, quando a Comunhão Espírita de Brasília foi fundada, foi dito pelo Dr. Bezerra de Menezes ao seu Mário, que era quem estava construindo a Comunhão Espírita, que aquela casa, essa casa, teria a missão de espalhar a doutrina espírita pelo mundo. E é o que a Comunhão Espírita vem fazendo. Gente de todo mundo consegue hoje assistir às palestras e tudo que é ensinado lá na Comunhão Espírita. E em breve nós teremos o estudo sistematizado da doutrina espírita em inglês, transmitido ao vivo. Pessoas que falam inglês vão poder aprender a doutrina espírita, vão poder estudar o espiritismo e depois repassar, retransmitir esse espiritismo. Veja como são as coisas. Então, talvez o que o espiritismo necessite agora, nesse momento, seja isso, e não de mais informação do mundo espiritual. E talvez os próximos médiuns notórios não nasçam mais no Brasil. Talvez agora o caminho seja a mediunidade eclodindo em outros países. E aí tem uma história de uma pessoa que era próxima do Chico Xavier, que dizia que o Chico não iria reencarnar depois aqui no Brasil como médium, que ele teria pedido para trocar novamente no futuro de posição com o Emmanuel, que o Emmanuel voltaria para o mundo espiritual e ele viria novamente para trabalhar aqui no Brasil. Mas que o próprio Jesus teria mandado uma mensagem negando, dizendo que esperaria Chico no próximo século em Jerusalém. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas se for verdade, há um plano de desenvolvimento do espiritismo, dessa doutrina, em outros lugares. E se for verdadeiramente em Jerusalém, talvez seja uma profecia bíblica que esteja para se cumprir, quando diz que os judeus aceitarão Jesus. Talvez seja esse conhecimento que será levado para lá através de um médium
que ajude a realizar essa profecia. É claro que eu estou apenas especulando, baseado nas informações que eu ouvi e no que eu acho. Essas são as minhas ideias. Então eu acho que o Espiritismo ele é sólido o suficiente, ele foi sólido quando Kardec o criou, ele chegou até o Brasil porque era o local mais propício para o seu desenvolvimento, é onde se aceitava uma pluralidade de ideias maior, é onde diversas culturas se encontravam e se aceitavam. É claro que hoje a realidade é um pouco diferente, o Brasil já sofre com alguns embates culturais provocados por algumas correntes políticas, mas na época o Brasil certamente era o melhor lugar para receber uma doutrina que iria trazer o conhecimento, iria solidificar o conhecimento de várias religiões ao redor do mundo, demonstrando que todas elas tinham o seu fundo de razão em alguma parte, porque o Deus sempre foi só um, o Deus sempre foi único, e que esse conhecimento espiritual foi divulgado em todas as épocas da humanidade. E aí o Espiritismo trouxe esse conhecimento e acrescentou para a gente a influência que os espíritos fazem na nossa vida. Durante todo o tempo, ele nos explicou como é a influência dos espíritos na nossa vida. Esse é o grande diferencial do Espiritismo. E além disso, nos trouxe muitas informações valiosíssimas do pós-vida. Nos disse com precisão as coisas que a gente tem que fazer para que a gente tenha uma vida melhor do outro lado. E nos deu a possibilidade de interpretar melhor as coisas que as outras religiões já traziam aqui para o mundo. Então esse papel do Espiritismo, ele aconteceu por causa de tudo que Kardec fez. Chico e Divaldo ajudaram a divulgar. E agora, pelo que eu entendo, cabe a nós, espíritas medianos, espíritas esforçados, ajudar a divulgar a doutrina pelo mundo. E é isso que eu tento fazer aqui com esse canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário e encaminha o vídeo para os amigos para a gente ajudar a divulgar a doutrina espírita. E era isso que eu tinha para dizer. Então fique bem e até o próximo vídeo. A gente se vê.